Boa tarde, crianças. Nessa semana nós vamos ter uma mudança. A partir de agora, História e Geografia vão ser enviados os vídeos em aulas separadas. História vai ficar na quarta e só Geografia para a quinta e na sexta Matemática, como já era antes, tá? Vamos lá então. Uma herança valiosa. Você já consultou um dicionário da língua portuguesa? Em nosso idioma existem inúmeras palavras de origem indígena. Por exemplo, abacaxi e capivara. No diagrama, encontre e destaque 5 palavras de origem indígena. Consulte um dicionário e procure o significado das palavras que você encontrou. Depois, registre essas palavras em ordem alfabética e os significados delas no caderno. Quando você procurar essas palavras no dicionário, pode ser que você encontre mais de um significado. Então, na hora de fazer a listagem no caderno, preste atenção qual é o significado que está mais de acordo com a palavra que você está procurando. Maranhão, Paraná, Pernambuco e Piauí, esses nomes são de origem indígena. O que mais essas palavras têm em comum? Então, aqui, nós temos várias opções de palavras no nosso idioma que são de origem indígena. Nosso modo de ser indígena. No Brasil, diversos hábitos comuns são de origem indígena, por exemplo, tomar banho diariamente, descansar ou dormir em rede, jogar peteca, comer alimentos à base de milho ou mandioca, entre outros. Os indígenas influenciaram os hábitos alimentares no Brasil. Do material de apoio, retire as imagens de alguns alimentos consumidos por indígenas. Cole essas imagens nos espaços e identifique cada um dos alimentos. Então, você vai colar e, pertinho do desenho, você vai escrever o nome correspondente. A vida em uma aldeia indígena. No passado, muito antes da chegada dos europeus, o território onde atualmente é o Brasil era habitado por milhões de indígenas. Leia as informações a seguir e conheça um pouco do modo de vida indígena em uma aldeia localizada no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Aqui nós temos a imagem da aldeia e algumas legendas explicando. Os homens pescam e caçam, além de construir as habitações. As crianças se divertem jogando peteca, tomando banho de rio ou brincando com animais de estimação. O cacique é o líder da aldeia, ele deve pensar no bem de todos na comunidade. As mulheres cuidam da agricultura, preparam os alimentos e produzem objetos artesanais. O pajé detém conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na aldeia. As moradias indígenas são chamadas de malocas. Uma única maloca pode abrigar dezenas de familiares. Leia essa reprodução de obra de arte e responda. Com base na sua leitura, marque X nas respostas corretas. A obra apresentada é uma pintura. Nessa imagem, os indígenas são representados na praia. Por que os europeus chamaram todos os habitantes da América de índios? Aqui é aquela questão que nós já havíamos falado, que naquele momento os europeus não conseguiram diferenciar as diferentes etnias indígenas e classificaram todas como uma só. Lembrando que isso não é correto, tá? Os indígenas são diferentes entre si. Mudanças na vida dos indígenas. Com a chegada dos europeus, diversas mudanças ocorreram na vida dos indígenas. Muitos povos foram expulsos das terras que habitavam, enquanto outros foram capturados e escravizados. No Brasil, existem terras que há muito tempo pertencem aos indígenas. Essas áreas são chamadas de terras indígenas. Respeitar os indígenas e a terra deles é o dever de todo cidadão. Leia essas frases sobre os povos indígenas do Brasil e marque V se for verdadeiro e F se for falso. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde atualmente é o Brasil. Os povos indígenas que vivem no Brasil falam todos a mesma língua e têm os mesmos costumes.
Os indígenas têm jeitos diferentes de viver. Alguns grupos vivem em moradias cobertas com palhas, outros moram em casas de tijolos. Saindo de Portugal no dia 9 de março de 1500, a frota de 13 navios, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, depois de quase 7 semanas de viagem. Ou melhor, chegou a uma terra desconhecida. O Brasil ainda não tinha esse nome. Marque X nas respostas corretas. A qual acontecimento o texto se refere? O que mudou no modo de vida dos indígenas após a chegada dos portugueses? Boa aula, pessoal!